Glória a Deus, irmãos, que alegria estarmos para concluir essa série maravilhosa que iniciamos na segunda-feira. Intervenção necessária. Hoje, a parte 5. Creio que vai ser bênção nós compartilharmos aqui. Minha Bíblia está aqui aberta em Atos 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus operava através de Paulo. Eu já caí no erro no passado de dizer: homem muito usado por Deus, Deus usava. Não, Deus não usa ninguém, irmãos. Não. Deus opera através da vida de Paulo, da minha vida e da sua vida, tá bom? Deus opera através. Deus não usa, tá bom? Uma palavra muito mal empregada. Ninguém gosta de ser usado, descartado. Então, na verdade, Paulo tinha uma amizade com Deus, uma entrega continuada, através da qual ele começou a compreender o propósito de Deus. Ele que era um religioso sem entendimento, fanático, perseguia a igreja. Mas, com o tempo, Paulo foi andando com o Senhor, tendo a sua mente, seu coração transformado, né? E aí o que aconteceu? Ele foi dando cada vez mais liberdade ao Espírito de Deus, aprendendo a cooperar com Deus e Deus confirmar o que ele fazia. Sua intenção era pura, né? Sua mentalidade foi transformada, né? Só um minutinho, por favor. Por favor, não grite que eu tô gravando. Por favor. Amém. Então Paulo teve sua mente transformada, seu coração transformado. Foi dando cada vez mais liberdade ao Senhor. Até que chegou um ponto que essa liberdade, essa parceria santa, permitia com que Deus operasse através de Paulo o que ele queria. Quando Deus enviou os discípulos com unção para curar os enfermos, libertar os cativos, consolar os tristes, ele disse lá em João 14:12, quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Certamente a unção que estava sobre o Senhor Jesus Cristo é sobre mim e você agora. Aquela mesma unção que está lá em Isaías 61, uma unção com propósito. Agora, entre ser ungido por Deus, pela presença do Senhor, e dar liberdade para que o Senhor, né, opere como Ele quer operar, é outra coisa. Lá dos 120 que foram batizados com o Espírito Santo, ali em Atos 2, ficaram cheios do Espírito Santo. Após esse evento, conta-se que Pedro, em Atos 3, diz, olha, o que eu recebi, isto eu entrego a vocês. Então, há uma diferença entre receber a unção pela presença do Senhor, ter a sua mente e seu coração transformado, para liberar essa unção cada vez mais. Então, é raro. Vemos que Pedro compreendeu que essa unção tinha um propósito e aprendeu como cooperar com essa unção, para que Deus pudesse fluir. Aqui vemos na vida de Paulo uma liberação do Espírito rara. Todos nós fomos ungidos por Deus e a sua presença é a mesma. Mas aqui na vida de Paulo, diz Atos dos Apóstolos 19:11, que Deus, através das mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. O que vemos então é que ter o Senhor no coração é bom, é salvação. Agora, ter o Senhor fluindo através da sua fé e tocando outras vidas, e o nome de Deus sendo glorificado,
é outra coisa muito rara. Desde a queda de Adão e Eva, meus amados irmãos, tudo está fora do lugar. Tudo precisa de restauração e renovação. Tudo. Todas as áreas são diferentes daquela que Deus criou, um mundo perfeito, né? Então a necessidade de intervenção, e Deus deseja muito intervir. Na vida espiritual, na família, na saúde, nas emoções, nos relacionamentos. Tudo, 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 tudo. Pode melhorar, Deus deseja melhorar, mas agora precisamos compreender como cooperar com isso. Há, então, um mundo imperfeito, ao qual Deus não está conformado. Deus deseja muito restaurá-lo. Mas precisamos compreender qual é a nossa parte neste processo, para nós sejamos canais, para que Deus possa operar em nós e através de nós a vida abundante e transbordante. Essa nova vida que nós vemos na vida dos apóstolos, eles eram pessoas como nós, comuns, não era uma raça diferente, embora nós sejamos raça celestial, como eles. Mas eu digo, eles eram pessoas comuns, que aprenderam, andando com Deus, essa nova vida na prática. Aonde, de informação, continuaram a comunhão com Deus, renovando sua mente. Como diz Colossenses 3,16, habite em vocês abundantemente a palavra de Deus. E aí misturei isso com oração. 1 Timóteo 4,5. Você vai orando. Então, a tua mente vai sendo renovada, você começa a pensar como a palavra mostra. Depois você continua orando. E aquilo vai ficando cada vez mais real no seu coração. Se transformando de informação para virtude, revelação. Então, a comunhão continuada começa em informação, vai para revelação e prossegue. Aí a revelação, ela te ajuda a se entregar de uma maneira cada vez mais profunda, dando mais liberdade para o Espírito Santo. Então aquilo que foi informação vira revelação. E de revelação, atos proféticos. Quando uma pessoa tem revelação, ela ora com fé, cada vez mais fé. Não que nós precisamos de mais fé, nós precisamos de revelação da fé que nós já temos. A fé que nós temos é perfeita, ela é boa. Mas à medida em que nós continuamos tendo comunhão com Deus, nós começamos a ter revelações progressivas, contínuas da fé que nós temos, da presença que nós temos. O que era informação virou revelação, virou atos proféticos. Desses atos proféticos haverá fruto, claro, Deus confirma. Ele mesmo nos ungiu, colocou o querer efetuar, não para sermos frustrados. Desses atos proféticos, no seu tempo e o modo, você vai começar a ter experiências, porque Deus vai confirmar a tua oração. Você vai começar a ver fruto. Porque nós somos predestinados para dar muito bom fruto. Lá em João 15,16 ele diz, não foi vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Para que vocês vão, dão fruto, fruto que permanece, né? Aqui o que nós estamos vendo é que esta fé vai se transformar em atos de fé, em atos proféticos. Esses atos proféticos vão ter a confirmação e frutificação de Deus. E à medida que essas frutificações começarem a acontecer cada vez mais, serão frutos transbordantes, são frutos resultado de uma comunhão verdadeira com Deus, aonde Deus está ganhando o seu coração, está tendo cada vez mais liberdade, né? Então, à medida que essa comunhão continuada com Deus, como diz o Salmo 1, continua, meditando na palavra, tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com pessoas cheias do Espírito Santo, dividindo o pão com aquele que precisa de evangelismo, seja por testemunho, por intercessão ou por evangelismo, né? Quando nós começamos a praticar a nossa fé, nós começamos a colocar em ação profeticamente o que nós aprendemos e agora cremos. Aprendemos e agora cremos.
Nós conseguimos falar cada vez mais. É um processo contínuo, sem duvidar no coração. É o que diz em Marcos 11, 23, 24. Se eu falar, conseguir chegar a essa estatura de fé, sem duvidar no meu coração, o que eu disser será como eu digo. O que era uma promessa na Bíblia, uma informação, progrediu para uma revelação. O que era uma revelação se transformou em atos proféticos. O que era atos proféticos se transformou em frutos, experiências visíveis, fatos que não tem como que argumentar, porque você começa a ver, provar que Deus é bom. Isto te traz uma experiência e um ânimo redobrado. Por que um ânimo redobrado? Porque à medida em que você começa a praticar a palavra de Deus e começa a ter fruto, resultados, evidências da tua fé, você começa a ver que realmente Deus é com você, que Ele confirma a tua oração, cada vez mais você se anima a agir a sua fé e manifestar a sua fé. Então, pela prática, você vai tendo os seus sentidos espirituais exercitados e vai vendo o resultado, isso vai te encorajando a orar com mais fé ainda. Imagine, você ora, Deus confirma. O que vai acontecer? Um impacto tremendo. Porque aí você começa a ver, meu Deus, o que era promessa, agora é realidade. E eu oro, e Deus está comigo mesmo. Você começa a ter evidências da fé. Você começa a ter fruto da fé. Resultados. E esses resultados que comprovam a sua fé, te incentivam e te animam a continuar na fé. E no novo desafio, você está com uma fé maior. Por exemplo, a Bíblia diz que Davi teve níveis de comunhão com Deus e de fruto. Ele diz assim, o Deus que me livrou do urso e me livrou do leão, me livrará de você, gigante. Então um dia, ele teve uma fé. E ele foi lá e despedaçou um leão. Isso foi um nível de fé. Comunhão com Deus ali, ele conseguiu crer, né, que ele mataria um leão. Progrediu um urso, aquele animal alto, forte, que rasga uma pessoa. Se é para abraçar, estoura a pessoa. Ele conseguiu destruir o urso. Então, cada vez que ele praticava a sua fé e via que Deus era com ele, via que Deus o confirmava, e via que ele não estava sozinho, e via que realmente as promessas de Deus eram verdadeiras, e que Deus realmente era amigo dele. Isso o incentivava a crescer. Dava a ele ainda mais ousadia ainda. Em Daniel 11:32, aqueles que conhecem a Deus realizarão proezas, prodígios. E, né, nós vemos a ousadia então. Aqui, Davi começou, foi crescendo, até chegar no gigante e dizer, o Deus que está comigo até agora, que tem provado fidelidade, que tem confirmado a minha oração, que tem estado comigo, é o mesmo Deus que vai me dar vitória agora em cima desse gigante. Ele foi e ele venceu. Enquanto Saul se escondia e dizia, Deus não está conosco não, se tivesse não tinha esse gigante nos atacando. Enquanto Saul diz, não temos o favor de Deus não. Nós estamos desamparados. E o que eu faço? De medo, Davi tinha experiências. Se você tiver uma vida com Deus sincera pela graça, se você realmente tiver o relacionamento que Deus espera de amizade pela graça diária, se você realmente, for um cristão, você não vai retroceder nem ficar estacionado. Se você realmente viver de acordo com o chamado, a unção, o propósito, a presença do Senhor, como aqui em Atos dos Apóstolos nós estamos lendo, vai haver em você um progresso infalível. Infalível. De fruto para mais fruto, para muito fruto. Isso aí acontece aqui em qualquer país do mundo, porque é assim que o Espírito trabalha. De fruto para semente no fruto, aquele fruto
cresce, amadurece, você passa a foice e tem a colheita. Então ali a semente virou um raminho, virou uma planta, de repente nasce uma pequena vagem ali. Depois da flor vem um pequeno fruto. Aquele fruto cresce, amadurece, aí é o tempo da colheita. Então o que acontece? Da palavra, a meditação na palavra, a meditação na palavra, meditação na palavra. Parece que nada está acontecendo nas finanças, nada está acontecendo na saúde, nada está acontecendo na tua família. E você ali honrando a Deus, meditando na palavra, meditando na palavra. De repente você começa a orar, buscar realmente se arrepender, se converter e praticar a palavra segundo a sua condição atual. Filipenses 3,16 diz: cada um ande conforme o que já alcançou. São níveis de revelação e de frutificação. Se é fiel no pouco, no muito Deus te coloca. Você começa ali a orar e a praticar a palavra. Você começa a ver resultado. Não muitos resultados. Não despreze os pequenos começos e nem viva por resultado e nem tenha pressa. Abraão andou com Deus, não viu muitos resultados no início, viu uma vitória numa guerra aqui, o favor de Deus na plantação ali, certo, irmãos? José não viu resultados imediatos no início, mas via um favor ali, uma graça ali, certo? Deus vai mostrar que está com você. Ele vai dar, segundo a liberdade que ele tem, demonstrações de que ele está com você e está ouvindo a tua oração. Entende? Incentivos. Tem um nível de liberdade para outro nível de liberdade. Aonde Deus opera, segundo que ele tem liberdade, te levando a níveis maiores, mais profundos. Como Moisés disse: se eu achei graça diante de ti, Deus, me dá graça para que eu ache graça diante de ti, maior graça. Então, Moisés estava dizendo: se eu achei graça, se revele a mim, Deus, para que eu receba ainda mais graça. Então, essas experiências, no início, não serão transbordantes, terceiro céu, coisa simples. Mas você persevera. Porque tão importante quanto a fé é perseverança. E você persevera, meditando e praticando. Não está vendo fruto, mas você persevera, meditando e praticando. O que vai acontecer? Você vai começar a ver resultados, experiências. Essas experiências vão fortificar a sua fé. Como disse Jó: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os próprios olhos veem. O que vai acontecer? Deus vai brindar a tua consagração, a tua perseverança. Deus vai brindar a tua comunhão com Ele com frutos visíveis, com sinais visíveis. Até chegar ao ponto aqui que nós lemos no início desse estudo, Atos 19:11, onde esses frutos serão transbordantes. Transbordantes. Olha a confiança que Paulo tinha no Senhor. E olha a confiança que o Senhor tinha em Paulo. Para operar na vida de Paulo. Tanto. Quem será tão humilde, né, irmãos? Em que Deus vai dando graça, unção e revelação. E a pessoa não fica soberba. E Deus vai operando a favor dessa pessoa e confirmando a oração dessa pessoa. E ela continua humilde. Quem será tão humilde para permanecer no processo para Deus dar tudo que Adão e Eva perdeu e muito mais? Porque Romanos 5,17 diz que Deus tem muito mais do que Adão e Eva perderam. Nós temos uma aliança superior com superiores promessas, né? Então, às vezes Deus dá um pouquinho de revelação, a pessoa já se acha sábia, a profetiza, o melhor da igreja, o mais importante, já se soberbece, já vira um pavão. Às vezes Deus dá um pouquinho de conhecimento da palavra, ele começa a julgar os outros e achar que só ele tem conhecimento, só ele tem a palavra, criticar os outros, perseguir os outros. Em vez de usar a palavra para alimentar os outros, usa para atacar os outros. Às vezes Deus dá um pouquinho, um dom aqui, dá alguma coisa começando na vida da pessoa ali, pequenos. Deus confia, né, como ele disse para Paulo falar para Timóteo: olha, vai testando essas pessoas com as coisas pequenas. Se ela for pequena, o Senhor vai colocando, se ela for fiel, vai colocando em coisas maiores, né? Aí o que acontece é que a pessoa que chega nesse ponto que nós lemos aqui, aonde Deus tinha liberdade para mostrar o terceiro céu para Paulo, revelar a doutrina inteira para Paulo, revelar, aí operar através de sinais, chegou um tempo em que Paulo escreveu 2 Coríntios capítulo 2, olha, para eu não me
BBC. Deus precisa ir. Toda vez que eu fico soberbo, para que eu volte à humildade. Você veja, Paulo precisou de um freio para não ficar soberbo, irmão. Porque o ser humano começa a achar que ele é o tal. Paulo diz, olha aqui nessa asa moderna. Eu tenho a revelação da Escritura. Eu fui até o terceiro céu. Deus está operando através de mim tanto. Ele ficava soberbo, ó. Já passava uma batalha, já ficava humilde de novo. Que eu e você nunca venhamos a ficar soberbos. Sabe quando o soberbol está aumentando no teu sangue? Quando você começa a ficar muito crítico com os outros, muito, cobrando o comportamento dos outros, muito fofoqueiro, mexeriqueiro, quando você começa a rir das falhas dos outros, quando você começa a ser muito exigente, querendo que as pessoas mudem de uma hora para outra, quando você começa a achar que é melhor que os outros, você está soberbo. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Deus tem tido misericórdia de nós, para que nós tenhamos misericórdia dos outros também. Então quando alguém prega assim, irmãos, porque as pessoas, não é as pessoas, todos nós precisamos de mudança. Ah, porque as pessoas aí, os fariseus, né? Como se ele já tivesse pronto, como se ele tivesse uma cadeira de glória. Nós estamos sentados espiritualmente, numa cadeira de glória, espiritualmente falando, Efésios 2,6. Mas a nível de alma, nós precisamos, muita mudança ainda, né? Então, muitas vezes, amados, essa confirmação que Deus tanto deseja, encontra poucos canais na terra. Porque as pessoas não chegam ao ponto de conhecerem a Deus e continuar conhecendo. Oséias 6,3. Se humilham, de repente Deus começa a honrar elas não continuam se humilhando. Aí está o problema. Se humilham, Deus começa a honrar, elas se exaltam. Começa a cobrar dinheiro para pregar, começam a achar que são os melhores pregadores do mundo, começam a achar que eles são os poderosos e caem. A soberba precede a queda, como foi com Lúcifer. Aí Deus diz, olha, muitas vezes os neófitos não podem receber muito, porque o que acontece, meus amados irmãos? Eles já se incham, já acham que são melhor que os outros. Então, Deus precisa começar com pequenos frutos, pequenas mudanças aqui e ali. Às vezes Deus parece demorado, mas é porque a carne é soberba. Às vezes parece que Deus não responde logo, é porque nós não estamos preparados ainda para a bênção, senão a gente vai ficar idólatra. A gente vai se folgar. Então a bênção vinda da bênção. Deus queria muito nos dar honra em fazer aparecer no visível, muito mais do que nós. A questão toda, ela é muito complexa. Se Deus pudesse ter um caminho mais curto do que Ele está tomando, Ele tomaria. Ele está tomando o caminho mais curto possível para que a tua vida mude. Olha, Ele não atrasa um dia. Segundo a liberdade que Ele tem, Ele está operando. Mas se Ele conseguir mais liberdade, Ele vai operar mais. Se nós continuarmos nos entregando e Ele conseguir nos restaurar sem que nós ficamos soberbos, sem que a gente retroceda, porque acontece o seguinte, às vezes Deus começa a operar na vida da pessoa, ela se folga, vai para o mundanismo, vai para a carnalidade, fica avarento, começa a se misturar com coisas que Deus não se agrada, a pessoa começa a achar que ela é especial, que ela já chegou lá, em vez de continuar temente e humilde. 90 pessoas começam temente e humilde, daqui a pouco uma ou duas que está temente e humilde, o resto está folgado, misturado com mundanismo. Começa a se folgar, achar que o dom que ela tem é automático, que ela agora já é usada por Deus. Né? Isso é bobagem, irmãos. Melhor o fim do que o começo. Melhor terminar bem do que começar bem. Você lê o livro Generais de Deus, de 10 que começaram bem, 1 ou 2 que terminaram bem. Porque a maioria se perde no trajeto, ficam soberbas ou... além de Deus, começa a se misturar com escândalos financeiros, com escândalos sexuais, querendo ser famosos, querendo ser aplaudidos, querendo receber honra. Então as pessoas tendem a se perder no meio do processo. Começa ali com aquela simplicidade, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2 e 3, e de repente começa a se achar que são especiais, que são grandes, que são reverendos, que são antes, e aí embolora. Não presta mais. Deus tem que começar lá com humilde no começo, com outra pessoa, toda a obra, porque o grande homem de Deus já não presta mais para o reino dos céus, porque ele já se tornou autossuficiente, confia em si mesmo, confia na sua carne. Gálatas capítulo 3, vocês começaram confiando no Senhor e agora querem santificar confiando na carne, nos méritos pessoais.
Então o ser humano ele tem a tendência, essa é uma tendência, de avacalhar, de se folgar e de amornar. Começa na oração, no jejum, na meditação na palavra, daqui a pouco está preguiçoso, está mudando. Isso aí é quase que todos. Quase todos. Mas que eu e você viemos ser exceção. E dizer como Paulo: terminei a carreira, guardei a fé, né? Combati o bom combate. Porque, amados, Deus tem tanta revelação para dar para nós. 33:3, ele diz: olha, tem coisas grandes e firmes que eu quero revelar que você não sabe. Em Tiago 1:5 diz: olha, se você tem falta de sabedoria, peça. Então Deus tem tanta revelação, tanta ir através de nós, tantas vidas a ser tocadas. E às vezes a pessoa recebe uma gotinha só e já acha que sabe tudo, que já tem tudo, que é o poderoso, que é o melhor pregador, que é só ele que sabe. E aí para no meio do processo, sabe? A soberba é uma peste, é uma praga. Pior das pestes, pior das pragas é a soberba, a arrogância, que impede o homem de continuar se humilhando, continuar recebendo revelação, continuar recebendo cada vez mais de Deus, a ponto de Deus ter liberdade de te abençoar, 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 e abençoar outras pessoas através de você, abençoar outras pessoas através de você, e abençoar pessoas através de você, e você continua humilde. Puxa, isso é um mistério. Porque quem não tem revelação e não tem unção, é fácil ser humilde. Agora, quando a pessoa começa a realmente ver a confirmação de Deus, ter experiência com Deus, ver que Deus é com ele, ver a mão de Deus confirmando e ainda continuar humilde, continuar humilde, continuar humilde, continuar humilde, aí está um mistério. Que Deus te abençoe. Foi um prazer repartir o pão com você, esses momentos preciosos da palavra de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus por você, por essa semana inteira estarmos estudando a Bíblia juntos. Foi muito bom. Um grande abraço, shalom, que Deus abençoe a sua vida. Que a sua comunhão com Deus permita Deus operar em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus.